dia não. Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Ana Rodrigues. Esse é o nosso vídeo semanal para compreender o clima diário mesmo, né? E você ir organizando as suas atividades. Mas vamos falar dessa semana do dia 8 ao dia 14, porque tem o eclipse, né? E tem um vídeo aqui no canal já sobre o eclipse do dia 14, aqui em cima no card. E também é uma semana que tem dois ingressos interessantes. Vênus vai ingressar no signo de Virgem e Marte no seu domicílio noturno, Escorpião. A semana tem dias com muitos aspectos e outros que tem somente um aspecto. Mas vamos ver aí como tudo isso vai acontecer. Aproveite, se inscreva no canal, já curta o vídeo, ativa o sininho das notificações. E você pode se tornar membro do canal se quiser aprender um pouco mais sobre astrologia, porque membros têm conteúdo exclusivo. Toda semana tem um vídeo novo. E esse último trimestre do ano, sempre para mim, o último trimestre do ano é muito produtivo. Então aguarda, porque tem coisa bem legal chegando aí, tá bom? Mas vamos falar dessa semana para a gente não perder tempo. O dia 8, que é domingo, ele já inicia com a lua, né, no signo de Leão. No sábado, a lua ingressa em Leão. E às 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília, ele vai chegar num aspecto muito harmonioso, né? Um aspecto que é leve, mas é harmonioso a Mercúrio, que ingressou em Libra. Isso vai deixando o clima do domingo muito fácil de levar. Como os dois signos têm calor, eles criam motivação, empolgação, são desprendidos, né? E essa energia é presente aí no ar, vocês vão perceber. Depois desse momento, nós vamos ter aspecto da Lua só no final do dia. Só que aí no meio do caminho, à noite também, é Vênus que ingressa no signo de Virgem, às 22 horas e 10 minutos. Bom, gente, aqui já não é tão auspicioso assim, porque Virgem é um ponto de debilidade para Vênus, né? A gente associa a condição de queda. Então, todo aquele perfil da estética que é associado a Vênus, né? Beleza de uma forma geral, do romance, dos desejos, das coisas boas da vida, caem para um campo que não é muito apropriado para esse tema. Eles vão para um campo mais simples, né? Bem simples mesmo, com uma tendência muito prática. E todos esses temas, vamos dizer assim, que a questão do desejo, né? No sentido de empolgação, de ficarem aflorados, eles acabam diminuindo. Gente, lógico que isso vai se adequando conforme as cartas individuais, porque cada um de nós vai ter Vênus em um signo do zodíaco. Agora, num sentido geral, os assuntos relacionados à moeda, né, à beleza, estética, à artes de uma forma geral, às diversões, eles saem daquele campo empolgado de Leão, né, onde Vênus ficou bastante tempo, porque teve um movimento retrógrado, e vão para um campo um pouquinho mais prático. Durante esse momento, esse trânsito de Vênus em Virgem, ela vai ter alguns bons momentos, né, como, por exemplo, o momento em que ela chegar ao aspecto a Júpiter, porque o Júpiter está em Touro, que é o signo que ela rege, né, mas outros momentos já não tão legais, como a gente vai acompanhar ainda nessa semana, tá bom? Então, mantenha atenção aí. Especialmente quem tem ascendente no signo de Touro, né? Ou ascendente no signo de Libra, ou ascendente em Peixes, Vênus se exalta em Peixes, né? Pode sentir um pouquinho essa mudança de perspectiva aqui, né? No clima geral, com Vênus mudando de signo, né? Ingressando em Virgem. Se você quiser aprender astrologia, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Tem um curso novo lá de astrologia mundial, a primeira parte da temática mundial, onde nós pegamos técnicas desde ali do zoroastrismo até as bem minuciosas trânsitos, que são as mais populares, para entender os assuntos coletivos de relações entre países, de assuntos climáticos, geográficos, geológicos, né, de maneira geral. E também da característica de povo. Então são várias técnicas que a gente estuda ali, grandes conjunções, milênios, mapas, né, cartas de ingresso, lunações, eclipses, cometas e tudo mais. Mas temos os cursos de formação também em astrologia natal, astrologia horária, cursos complementares, astrologia e saúde, que é interessantíssimo, astrologia, vocação, carreira e profissão. E esses cursos têm 20% de desconto. Coloca o cupom 20SEG lá no carrinho e vai ganhar 20% de desconto. Então, para você que quer estudar astrologia, aproveita o momento, descontão aí. Acesse a plataforma aprenderastrologia.com.br.
Agora, gente, às 23h55, outro aspecto da Lua em Leão, agora ela vai chegar a um aspecto de 90 graus, desafiador a Júpiter. Esse merece um tanto de atenção, porque quando a Lua está no signo de Leão, esse fator mais empolgado do clima fica presente, só que a natureza do aspecto é desafiadora, e isso pode fazer com que a gente escorregue em exageros. Também acaba apresentando um pouquinho de dificuldade em fluir com os assuntos. O signo onde Júpiter está é um signo importante para a Lua, né? O signo de Touro, a exaltação da Lua, e a gente perde um pouquinho de velocidade. Então pode cair um pouco na preguiça, né? Sabe? Aquele clima assim de só querer fazer aquilo que dá menos esforço, né? Só se entregar energia para aquilo que dá menos esforço. Como vai acontecer já no final do dia, talvez a gente não sinta muito esse impacto. Agora, se estivermos pensando em sentido de prosperidade, não é tão próspero, né? E também não é muito adequado para risco, né? Na verdade, nem um pouco, né? Nem tem essa característica de risco, né? Ele é mais pesadão, né? Mais encostadão, assim, tá bom? Bom, gente, aí na segunda-feira, que é dia 9 de outubro, nós vamos ter um único aspecto perfeito no céu, né? Os planetas, os astros estão em constante movimento, mas eu marco aqui nessa reflexão o momento exato do aspecto, em que o ângulo fica formado exatamente. Então, às 11h37 da manhã, no horário de Brasília, a Lua, que estará ainda no signo de Leão, vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol, que está em Libra. E aqui a natureza do aspecto é leve, que já cria bastante favorecimento, e também a Lua está em Leão, né, que é o signo da regência do Sol, é o domicílio do Sol. Então, como o aspecto é leve, isso vai gerando ali para o meio do dia, na verdade, toda manhã ela vai aumentando, né, gradualmente essa influência de ânimo, de empolgação, de motivação, tem um perfil bem vívido mesmo, né? E ainda um pouco depois desse momento também, porque aí a Lua vai gradualmente se afastando. Então a gente tem ainda a manhã e a tarde da segunda-feira com esse clima aqui animado, tá? Agora, a gente, dia 10 tem muito movimento aqui, muito aspecto importante no céu, tem o ingresso da Lua em Virgem também, né? Desde a madrugada, então 3h10. Eu falei para vocês que o trânsito de Vênus em Virgem pode encontrar em momentos desafiadores. Esse é 3h10 na madrugada, ela vai chegar a um aspecto de 180 graus, é uma oposição a Saturno, que está no signo de Peixes. As oposições são desafiadoras e especialmente com Saturno, né, que é associado a uma condição de lentidão, de prejuízo, né, de robustez e tudo mais. Só que, gente, onde o Saturno está, que é o signo de Peixes, é a exaltação de Vênus. E não é que anula, né, a natureza mais adversa da oposição, mas facilita bem a vida. Agora, né, bem no meio da madrugada, mas se você estiver aí acordado, lidando com assuntos de aquisições, por exemplo, ou temas vinculados a assuntos românticos, já não é tão interessante, né? Eu não recomendo esse momento para adquirir, por exemplo, algum pertence, objeto, seja lá o que for, né? Não é muito interessante, ele vai perdendo um pouquinho da prosperidade. E no sentido do amor e do romance, ele tem uma característica carente também. Para a estética, a beleza também, ele não é muito satisfatório. Acaba, na verdade, indo para um perfil mais da insatisfação. A recepção para Vênus, ali na exaltação dela no signo de Peixes, melhora um pouquinho o quadro da adaptação. Eu penso que é mais ou menos assim, não tenho o que quero, mas acabo me conformando com o que tenho, sabe? Mais ou menos isso. Então, sim, dependendo do que você estiver fazendo, não é muito legal, né? Ele não tem um perfil de muita prosperidade e não tem nenhum quadro assim de grande alegria, né? Ele é até um pouco chato mesmo. 6h36, já é manhã, e a Lua ali no signo de Leão, ainda no finalzinho de Leão, vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, que está ali no finalzinho do signo de Libra também. É um aspecto leve, mas ele cria um dinamismo, né? A gente continua aí com as características de signos que tem calor, né? Então inicia amanhã com esse quadro mais empolgante. Mas depois desse aspecto com Marte, a Lua vai diminuindo essa influência e às 9h02 ela vai ingressar no signo de Virgem. Então esse clima mais animado, mais motivado, tal, ele vai diminuindo para alguma coisa um pouco mais prática, realizadora, né? E não é que cai num campo de mau humor, não é não. Mas aqui o olhar do dia a dia, ele fica com uma tendência mais prática para realizar. Então imagina assim, se você estiver no mercado com a Lua em Leão, o clima ele é mais empolgante às vezes. Você vai ficar mais
preso aí em coisas boas do mercado, né? Nos desejos, nas coisas que te puxam a atenção mais pelo olhar. Quando a lua ingressa em virgem, imagina você no mercado com a lua em virgem, é prático, você vai lá com a lista que você tem que comprar, compra e vai embora. Ela demora 10 minutos no mercado e faz a compra que você precisa, por exemplo, né? Então, a tendência do clima, ela já é mais descomplicada, porque o signo de virgem é um signo da terra, que tem a secura, mas tem a frieza, então ele caminha sem dispersar, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de facilidade com a produtividade, tá? Agora, gente, assim que a lua ingressar no signo de virgem, ela vai se deparar lá no outro lado do zodíaco com Saturno também. Então, no dia 10, na terça-feira, a gente tem dois momentos desafiadores que Saturno fica presente. Aquele primeiro, né, da oposição de Vênus na madrugada, e agora às 11 horas e 6 minutos no horário de Brasília com a Lua. A Lua em Virgem chega a uma oposição a Saturno em Peixes. E esse já tem um perfil insatisfatório, ele não é nem um pouquinho empolgado, então no humor geral ele já tende a bastante insatisfação, assim, ele é mais fechado mesmo. E inclusive assim para assuntos que dependam de muita qualidade, por exemplo, né? De muitos detalhezinhos e tal, já vai para um campo da insatisfação. Então, não recomendo iniciar uma atividade que nesse momento, porque há uma tendência mais insatisfatória. 11 horas e 46 minutos, a Lua vai chegar ao mesmo grau de Vênus, ali no signo de Virgem, né? Um pouquinho depois, né, alguns minutos depois da oposição com a Lua Saturno, então ela vai carregando um pouco desse clima. Como Vênus e Lua vão se encontrar no signo de Virgem, não tem muita empolgação, mas vai facilitando um pouco mais a conformidade, né, com as coisas de uma forma geral. E no dia 11, gente, um dia tem tudo, no outro dia não tem quase nada. No dia 11 temos apenas um momento, né, definitivo, um momento específico de aspecto perfeito, que é às 12 horas e 6 minutos, no horário de Brasília, um trígono, um aspecto harmonioso entre a Lua em Virgem e Júpiter em Touro. Bom, esse facilita um pouco a vida para a Lua, né? O Júpiter está na exaltação da Lua, mas a Lua está no ponto do exílio, do detrimento de Júpiter. Como a natureza do aspecto é favorável, é um trígono da Terra, ele tende a manter o clima, então não tem uma empolgação, não tem assim um super favorecimento para os assuntos de prosperidade, né, os temas de Júpiter, prosperidade, misticismo, pacificação, senso de justiça, não tem muito, mas como a natureza do aspecto é favorável, né, ainda estamos falando de signos da Terra, vai ser interessante para a manutenção dos temas e as coisas vão correndo de uma forma bastante descomplicada, né? A gente pode dizer que a nossa tendência à prosperidade, ela vai ficar voltada mais para coisas de resultado palpável, de resultado prático, do que de grande divagação, de grande empolgação, coisas muito grandiosas, né? Vai para um quadro mais favorável no sentido de simplicidade. Bom, e o dia 12 de outubro é feriado aqui no Brasil, quinta-feira, 1 hora e 4 minutos da madrugada, é o momento que Marte ingressa no signo de Escorpião, atravessa ali, né, a parede de Libra para Escorpião. Bom, agora ele vai ficar bem melhor, graças a Deus, não vejo a hora de Marte ingressar em Escorpião, porque Marte em Libra fica bem debilitado. Em Escorpião, que é o domicílio noturno dele, né, ele tem uma tendência muito aguda, pontual, gente. O signo de Escorpião tem um perfil profundo, porque é um signo da água, né, é um signo fixo, tem então essa tendência à permanência, e aí Marte entrando aí, ele faz a festa, porque é o campo de ação dele mesmo, então ele tem um perfil mais de atingimento direto mesmo, né, das coisas, não é veloz, não tem aquela característica barulhenta, né, super agitada, ao contrário, aqui, se a gente pensar nos temas de Marte como característica de embate, de competitividade, de realização mesmo física das coisas, né, no sentido da produção, em Escorpião ele mantém o foco, mantém bem o foco, né? Então é um perfil que favorece temas que você tem estratégia definida, né? Porque atingir a estratégia no alvo fica bem interessante. Sempre os signos da água, no sentido de produtividade, eles têm uma tendência à profundidade. E Marte em Escorpião, ele favorece muito mais a qualidade das coisas que se realiza, né? Dos embates que você vai empregando a energia, né, das coisas que você vai lidando nas características de Marte, porque ele tem o perfil da água aqui, né, que é do signo de Escorpião, então ele vai a fundo. Atividades produtivas, elas são muito mais favoráveis nesse momento, nas atividades que
tem um objetivo final mais qualitativo do que quantitativo, bem mais, né? Porque aqui a gente tem uma frieza da água, né, no signo de Escorpião, que favorece mais o olhar profundo, né, o detalhe das coisinhas. Por isso, produções que tenham assuntos muito complexos, eles tendem a ser muito favoráveis. Bom, eu gosto muito da posição do Marte Escorpião, Marte em Capricórnio, né, porque tem bem aquela característica do vestir a camisa, assim, sabe? No engajamento forte com aquilo que está realizando, né? E às 21 horas e 22 minutos, então a Lua sai de Virgem e ingressa no signo de Libra. O clima geral é mais leve, né, em Libra, mas Libra é um signo do domicílio de Vênus, e Vênus está em Virgem, né? Então não tem um quadro assim super empolgante e tal, mas é bem descomplicado, né? Não tem uma tendência adversa. E no dia 13 de outubro, a Lua no signo de Libra não chegará a nenhum aspecto perfeito, mas nós temos um aspecto nesta sexta-feira 13, bem de outubro, né? Às 9 horas e 29 minutos, no horário de Brasília, bem na manhã, que acabou de ingressar no signo de Escorpião, formando um trígono perfeito a Saturno no signo de Peixes. São os dois maléficos em um aspecto harmonioso. Gente, esse perfil aqui, ele tem uma característica, a produtividade complexa mesmo, é muito favorável, né, para atividades que sejam muito complexas, né, que não sejam assim tão simples de realizar. E principalmente temas burocráticos mesmo, né, aquelas que tem aqueles vários meandros, né, para você conseguir realizar. A natureza do aspecto é harmoniosa. Marte também tem a regência na triplicidade da água, ele é o regente noturno da triplicidade, apesar do aspecto ser perfeito durante o dia, mas ele não está num ambiente desconfortável, está no próprio domicílio, né, numa triplicidade que lhe é peculiar, e aí isso vai favorecendo muito essa temática produtiva mais complexa. Por isso, de novo eu falo, né, o momento ele é bom para todo tipo de assunto que dependa de detalhes, que dependa de um olhar profundo, que dependa de burocracias, que não seja assim aquela coisa direta corrida, né, super agitada. Então, competições esportivas, dependendo da competição, não é muito legal. Se for uma competição física, já não é tão legal. Mas se for uma competição que dependa de estratégia, um jogo de xadrez ou um jogo eletrônico que dependa de estratégia, por exemplo, é legal, né? Então isso só para assim, exemplificar como essa fluência aqui da sexta-feira 13, né, tende a acontecer, tá bom? Bom, gente, aí no dia 14 que a gente tem aquele eclipse, né, início de uma lunação, só que antes do momento do eclipse, às 5 horas e 57, ali na madrugada, né, já amanhã, né, o sol já tá nascendo ali próximo das 6 horas, né, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio. Então, Lua em Libra com Mercúrio em Libra tem uma tendência muito fácil de levar, muito descomplicada para assuntos que dependam de troca entre as pessoas, assuntos comerciais mais leves, reuniões, estudos que não sejam tão profundos. Muito, muito interessante, né? É bem no início da manhã, mas para quem acorda cedo e está já em atividade, né, nesse momento, vai sentindo esse clima fácil, né? Agora é às 14h55 que a Lua em Libra vai chegar ao mesmo grau onde está o Sol. Dá o início para uma lunação. Eu não vou falar do eclipse aqui porque tem um vídeo específico do eclipse. Essa é uma lunação libriana, então esses próximos 28 dias eles carregam, né, essa temática de Libra. Só que a lunação, assim como o eclipse, ocorre na 8ª casa, né? A 8ª casa, ela tem essas temáticas da economia de outros países, e o signo de Libra é o signo do domicílio de Vênus, e Vênus estará na casa 7, né, como a gente viu lá no gráfico do eclipse, e a casa 7 no assunto mundano tem total ligação com outros países, mesmo no sentido mundano, tá? Então não é que isso favorece relações pessoais, gente, porque relações pessoais dependem das configurações natais de vocês, né? De cada carta natal. Os reflexos sobre lunação e eclipses, eles dizem respeito mais a contexto coletivo. E essa lunação especificamente, ela parece ter esse vínculo direto com os assuntos negócios, interação entre países, cúpulas, né, encontro entre líderes de países e arranjos que falem de assuntos comerciais e tudo mais. Aí a gente tem o ascendente no signo de Peixes, né, sob a regência de Júpiter, que está no signo de Touro. E o Júpiter ele não está muito veloz, né? Tem Saturno em Peixes muito lento, então os planetas mais lentos estão vinculados à característica
do ascendente dessa alunação, aqui calculando para Brasília. Não é um período mensal de grandes mudanças envolvendo temática do povo, né? Nesse perfil de lunação, tá bom? Bom, e aí a gente termina a semana com essa característica da alunação libriana, certo? Deixa um abraço forte, não esqueçam de curtir o vídeo, colocar seus comentários e suas sugestões aí, tá bom? Um abraço forte, então até o próximo vídeo, então até mais.